fala o que você tem que falar. Deixa eu chamar o Mauro Naves, ele está acompanhando a movimentação no Corinthians. O Timão agitou o noticiário ontem na área judicial, Mauro. Isso aí já deve estar repercutindo hoje, né? Boa tarde, bem-vindo à Seleção. Boa tarde, Marcelo Barreto, boa tarde a todos. Que mesa hoje aí, hein? Papo ótimo aí sobre futebol, só tem fera aí, eu tenho certeza que quem está prestigiando, está feliz com o que está vendo. Pois é, saiu essa condenação aí. Uma juíza federal, Maria Isabel Clay, do Rio Grande do Sul, numa condenação de 113 páginas, ela pede que sejam devolvidos aos cofres públicos os 400 milhões que o BNDES emprestou na época para a construção da arena. São 4 envolvidos aí nessa jogada, nessa condenação. Além do próprio Corinthians, o ex-presidente da Caixa na época, Jorge Hereda, uma empresa que foi criada na época da construção, a Arena Itaquera S.A., e a construtora, que foi a Odebrecht. A juíza alega várias coisas nessas 113 páginas, diz que não podia emprestar dinheiro para uma construtora, que não teve licitação para fazer a obra, enfim, são vários os argumentos dela. Mas o principal que tem chamado a atenção, que eu acho que é onde o Corinthians vai recorrer, é que ela alega que as garantias para esse empréstimo eram muito frágeis. Não tinha garantia real. O Corinthians vai contra isso, diz que tem lá imóveis do Parque São Jorge, que as garantias existiam e que essas garantias, na época, haviam sido aprovadas pelo Tribunal de Contas da União. Então o Corinthians está esperando aí a publicação oficial disso, vai pegar esse prazo. Primeiro, é mais ou menos como aconteceu com aquele processo do ex-presidente Lula. Vai opor, assim, declarações que vai ser julgada pela própria juíza. Inicialmente, a primeira coisa que o Corinthians faz é questionar a própria juíza. Normalmente você perde nesse caso, né? Porque ela já fez lá 113 páginas dizendo o que ela pensa. Então, primeiro ela vai dizer, olha, eu penso tudo isso, confirmo a condenação, aí o Corinthians recorreria a uma segunda instância. A gente tem aí declarações do presidente, do André Sanches, e também do diretor jurídico, que se mostrou surpreso, porque segundo ele, é o Fábio Trubilhano, o Corinthians está pagando, esse é um empréstimo que foi feito em 180 meses, são 15 anos. Os 400 milhões hoje já estariam beirando aí quase 500 milhões, mas já foram amortizados do valor principal 14 milhões apenas, parece pouco, porque juros e correção é que fazem com que esse dinheiro suba muito, né? Mas que o Corinthians já pagou mais de 60 milhões nas prestações. E como o Corinthians vem pagando mensalmente tudo normal, o Corinthians entende que não haveria porquê este tipo de condenação. Vamos ouvir o diretor jurídico e o presidente do Corinthians. Não havia razões para essa decisão, a nosso ver. Então, a dívida está plenamente garantida, com garantias reais, que foram devidamente avaliadas, então não há qualquer risco para o patrimônio público, para os cofres públicos, não há razão, então, de aplicar essa antecipação do vencimento. Primeira instância, é uma coisa que já vem arrastando desde 2012, começou com a camisa, com o patrocínio da Caixa na camisa. Hoje o clube de futebol tem mais de 26 clubes com a Caixa e as pessoas questionam um clube, no caso o Corinthians. Mas nós vamos responder à altura, tem outras instâncias, com certeza todo mundo vai entender que foi feito corretamente. Eu tenho certeza que o jurídico, tanto do Corinthians como do Odebrecht, como do fundo e a própria Caixa, vão explicar tudo direitinho, sem problema. Lá são pessoas técnicas, não tem na área política e com certeza vai estar tudo esclarecido. Vamos entender que isso começou em 2013, essa ação é uma ação popular que foi colocada por um advogado gaúcho que achou que não era legal esse empréstimo e colocou isso, e a juíza agora, 2018, leu tudo lá e acatou essa decisão, esse pedido, melhor dizendo, desse advogado gaúcho. Marcelo? Isso vai para a segunda instância, né? E a informação que a gente recebeu aqui é de que tem poucas chances de passar em segunda instância, mas vai dar um trabalho para o Corinthians. É um caso delicado, Marcelo. Primeiro pelo seguinte, não tem como você executar a sentença. Vamos supor que o Corinthians, que é o Odebrecht, que todos os envolvidos não cumpram a decisão e não devolvam os 400 milhões. E só um adendo, os 400 milhões, a gente seja a favor ou contra, era uma linha de financiamento do BNDES que valeu para todos os estádios da Copa. Nem sei se todos utilizaram ou não, mas isso valia para todos, não foi exclusivamente para o estádio do Corinthians. Agora, se ninguém paga e você executa, se fosse conosco, a nossa casa, o nosso carro, alguém iria lá, pegaria a casa, pegaria o carro e entregaria para quem
se diz credor. O que você vai fazer com o estádio do Corinthians? Você vai tomar do Corinthians? Aquilo não sobrevive sem um clube por trás, aquilo precisa do Corinthians por trás. Se você é o banco... tecnicamente você pode fazer, mas não tem o menor interesse em ser dono de um estádio. Você vai ser dono de um estádio? Ou então você vai derrubar tudo? Hoje em dia nem os governos querem ser donos de estádio mais, né? Estão cedendo. Fala, Mauro. Não, então, é isso que, dentro disso que ele está dizendo, nas 113 páginas, consta lá, segundo a juíza, que o Banco do Brasil é que abriu uma linha de crédito enorme para a construção de estádios e reformas, e que o projeto do Corinthians não foi aprovado no Banco do Brasil, e que aí, então, ela acha estranho que depois o BNDES, a Caixa, resolveram abrir uma linha, criar esse fundo também para estádios e que beneficiou apenas o Corinthians, porque inicialmente, segundo o que está lá na declaração condenatória dela, o projeto corintiano no Banco do Brasil, onde existia essa verba, não passou. Enfim, até estava querendo ver o termo aqui, que é muito parecido mesmo com o julgamento que estava tendo do ex-presidente Lula. Primeiro passo é opor embargos de declaração, ou seja, questionar o que a própria juíza colocou, como isso, as garantias não valem nada, não podia ter um empréstimo, etc. e tal. Deve perder, né? A juíza vai continuar pensando da mesma forma. Aí sim passaria para uma segunda instância. Mas enfim, é um pepino, né? O Corinthians se mostra tranquilo. O doutor Flávio aí disse que não vai acontecer nada e tal, porque vem pagando mensalmente. Porque se não tivesse pagando, nesse exemplo aí, dado pelo Vilarão, evidentemente que ia lá e tomava o imóvel. Mas ela coloca lá também que o BNDES não tem o menor interesse em que ele não pague e que o BNDES, que não tem nada a ver com time de futebol e estádio, faria com a Arena Corinthians. Exatamente, vai pegar lá para fazer o quê? Então ela quer o dinheiro vivo. Pois é, Mauro, mas eu acho que assim, o pior que pode acontecer para o Corinthians é atrasar a renegociação da própria dívida do estádio. Mas o Corinthians fica tranquilo, se mostra tranquilo, porque ele sabe que o estádio só se viabiliza, de uma forma ou de outra, com a presença dele, Corinthians. Não existe solução viável para um estádio como aquele sem um clube de futebol por trás. Não, mas, assim, a minha preocupação é que uma coisa possa atrapalhar a outra. Se você consegue tratar de cada coisa no seu canto, aí tudo bem, porque a prioridade hoje do Corinthians me parece ser renegociar a dívida do estádio. Isso hoje é o que engessa o Corinthians. Mas ele tem feito isso. O torcedor do Corinthians pode dizer assim, não, a prioridade é um camisa 9. Mas o camisa 9 depende da renegociação da dívida do estádio. Depende. Porque assim, o Corinthians hoje claramente não tem dinheiro para investir em jogadores. Tudo que entra está indo para pagar a dívida do estádio e não paga. Essa dívida está aumentando, né? Os juros estão rolando. O Corinthians não consegue cumprir o projeto de pagamento que tinha sido elaborado na gestão anterior do André Sanches. Já se passaram 2 gestões, né, e que só tiveram problemas com o pagamento do estádio. O estádio foi inaugurado no primeiro semestre de 14, um pouco antes da Copa. Então a gente está falando aí quase 4 anos em que se só renegocia dívidas. Esse processo, exatamente, desde que existe o estádio, esse é um processo contínuo. A renegociação ainda não foi boa para o Corinthians. Está piorando. A dívida está aumentando num volume que ela está começando a ficar inadministrável. O estádio hoje custa para o Corinthians mais do que ele custou para ser construído. Ele foi orçado em 8... Mauro, me ajuda aí, que deve ter os números na cabeça, mas o que eu lembro é isso. Foi orçado na casa dos 800 milhões, custou mais de 900 e a dívida do Corinthians é 1 bilhão 170. Hoje... são juros sobre juros. São juros. Mas, sinceramente, às vezes eu tenho contato com o pessoal do Corinthians e eu não sinto esse tipo de preocupação. Com o tamanho da dívida, se vai chegar a um ponto que ela fica impagável, ou inegociável ou não. Nós estamos falando hoje de um time que conseguiu ser campeão brasileiro com o que sobrou para investir no time, certo? Então, é lógico que isso te dá um conforto. Talvez por esse processo a dívida não está sendo paga. Marcelo, essa renegociação... É isso que tem acontecido. Eles não deixaram de pagar... Não, mas tudo que entra de ganho da Arena tem que ir para o pagamento. A ideia é essa, que a Arena se pague. Desviar. Não, vamos pegar dinheiro da Arena aqui e vamos comprar um camisa 9? Não, não pode. Esse é o problema. Ingessa o Corinthians, né, Mauro? Não, exatamente. Quando você fala em renegociar, é exatamente tentar colocar no contrato, pagar um percentual do que entra e ficar com um percentual, e não o 100% para a dívida, porque realmente aí não sobra nada. Inclusive o Duílio, o novo diretor de futebol, deu entrevista aqui hoje, falou de Diego Tardelli, etc. Falou,
Não tem nada, não tem o centroavante, estamos procurando. Nem alegou que é falta de dinheiro. Aquele papo, ó, não achamos, os caras que a gente está procurando tão caros, agora falaram no Tardelli, não houve conversa nenhuma. Mas a verdade é que há muito tempo vem tentando essa renegociação, que é para usar um pouco desse dinheiro que está entrando lá. Se você dividir aí 400 milhões por 180 meses, vai dar 2 milhões e pouco. Não é uma coisa absurda, não é isso. É que os juros vão aumentando. Você vê, devia 400, amortizou 14 do principal. Mas se olhar a dívida toda, já pagou 60 e ela o ano passado estava em 475. Ou seja, hoje deve estar quase 500 milhões. Desse você já pagou 60 e só abateu 14. Mas é isso mesmo, se for fazendo assim, em 15 anos vai morrer. Essa dívida não está muito diferente de outros financiamentos que são feitos no BNDES, não. É desse jeito. Agora, por isso que o Corinthians alega, está pagando. O que ele está se sentindo sufocado e quer renegociar é porque ele quer usar um pouco esse dinheiro, né? Porque o time está com problema, vinha de 4 vitórias consecutivas, aí 2 derrotas agora seguidas, Santo André e São Bento. Por sinal, a gente tem aí, para mudar o assunto para o futebol, o Cássio deu entrevista aqui hoje de manhã e falou desse momento de se preocupar em corrigir erros e etc. A hora que você quiser, a gente pode ouvir o Cássio. Ouvi-la aí a... Não, só para aproveitar a presença do Mauro para esclarecer, que dependendo como a gente fala, parece que o Corinthians está todo comprometido com o seu orçamento em razão do estádio. E me parece, Mauro, que o que o estádio rende, bilheteria, ações de marketing, ali o comércio, isso é destinado para o pagamento da dívida. Agora, direitos de TV, patrocínios, venda de jogadores... são receitas que o Corinthians pode usar na formação do seu time. Clube. Isso. É só para esclarecer isso. Não, claro, mas o Corinthians perde uma renda. Vender jogador, todo esse dinheiro fica no futebol. Perde bilheteria, perde ações comerciais do estádio. Exatamente. Tudo que envolve o estádio não é renda para o Corinthians. Sim. E se você olha o balanço, tem uma consultoria internacional que faz todo ano o balanço dos 20 clubes mais ricos do mundo. Eles fazem lá uma pizza e dividem em 3 tipos principais de ganhos. Um é o merchandising, ou seja, patrocínio de camisa, tudo que você negocia, o outro direitos de TV, e o outro eles chamam de match day, né? Dia de jogo. É tudo que você arrecada no dia de jogo. Ou seja, é o que você arrecada com o seu estádio. Aí é, claro, bilhete, hot dog, mas é o cachorro-quente, é o estacionamento, Isso foi uma das razões que todos os grandes times europeus, até o Bayern, que jogava num estádio, eu cheguei a jogar contra o Bayern, num estádio que tinha aquela pista em volta. Eles investiram no estádio, o Bayern Munique pegou empréstimo para pagar em 20 anos e pagou em 10. Então, aquele estádio que foi para a Copa de 2006. Então, todos os times fora, mesmo os grandes, o Barcelona ele quer fazer uma reforma no estádio. Porque eles entenderam que não dá para só, vou lá na TV e pego o dinheiro, a TV paga e a gente vai sobreviver. E tem um potencial. Não, essa pizza, Juninho, as fatias são iguais. E assim, o clube fatura mais ou menos o mesmo, com TV, com merchandising e com bilheteria, com o tal do match day. E aquela coisa do match day que você fala é você chegar com a sua família cedo, se você quiser, você tem alguma coisa para fazer, você tem evento, você tem a loja, você tem restaurante. Isso é um caminho bacana. É outro patamar com o estádio novo. No Brasil essa divisão não é igual, mas uma das fatias dessa pizza o Corinthians não tem, não entra esse dinheiro no orçamento. Então fica estrangulado para montar time. É até complicado para a gente saber o porquê o torcedor não frequenta tanto hoje. No caso do Lyon, melhorou bastante. Mas imagina um time que é um time de uma cidade que não respirava futebol, ele tem dificuldade em encher o estádio. Deve ter 60 mil pessoas, eu acho. 55, 60 mil. Mas sempre deu uma média muito boa de público e tem tudo isso, né? Restaurantes e... O Lyon precisava de um estádio, jogava no estádio que era da prefeitura. Então ele disse, para eu crescer mais, eu preciso ter o meu próprio estádio. Compara hoje, por exemplo, o Corinthians com o Palmeiras. Está faltando uma fonte de renda. Não entra... Esquece a patrocinadora. Porque você fala, o Palmeiras só é o que é por causa da patrocinadora. Primeiro que ter patrocinador rico é legal, né? E a competência do clube. Mas não quero nem discutir isso. Não é todo mundo que consegue. Mas o Palmeiras sem a patrocinadora, só contando o patrocínio de camisa, já é um clube que arrecada muito mais do que o Corinthians. Sim. Porque tem o faturamento com a Arena. Eu só questiono um pouquinho. Tudo que entra da Arena vai para Mas o do Corinthians cofres também. Não, vai para pagar. O Palmeiras usa o faturamento da Arena para contratar jogador. Tal. O Corinthians usa para pagar o próprio estádio. O dinheiro é dele. Não, é dele. Não é isso. Não é que o Corinthians perca o dinheiro. Ele está investindo esse dinheiro
no estádio. Quando pagar, vai Tudo sobrar bem que é pra ele. compulsório. Só que nós estamos. Para que Marcelo, mais um clube de futebol usa dá dois dinheiro? pitacos. Para montar time. E é isso que tem E nesse faltado ao caso, para Corinthians pagar, hoje. dar uma casa para esse Por time enquanto está dando também. certo, porque com o que teve para investir foi campeão brasileiro. Então, assim, não é uma crise hoje no E muito Corinthians. graças ao estádio, que a torcida faz a diferença. Jogar em casa e ganha. Mas arrastar essa situação por mais 10 anos, a gente não sabe aonde isso pode levar. Exatamente. Então, por isso tem que negociar É que eu bem acho que aqui. investir no estádio é investir no futebol Lógico do que é. clube também. Lógico Sim, que é. sem dúvida. Não, Vitor, O sem Maurão dúvida. tá chamando. Oi, Mauro. Não, só queria confirmar duas coisas, uma do Vilarão, a outra do Juninho. Evidentemente que é isso mesmo que o Vilarão disse, né? O dinheiro de lá, arrecadado lá, match day, que seja o que deu, renda, etc., vai pagar o estádio. É o Corinthians tentando pagar o que construiu com o dinheiro que entra lá. Mas, evidentemente, todo o restante vem para o futebol, senão, como é que teria pago folha de pagamento aí na casa dos 10 milhões de reais todo mês? É com dinheiro de patrocinador, é com outro tipo de recurso que entra, evidentemente. E lembrando que o Juninho está falando aí, que foi o estádio do Bayern, né, que pagou em 8 anos, era de não sei quantos anos. Eu me lembro muito bem também que na época o Andrés tinha essa expectativa. Ele achava que o movimento ia ser tal lá, a arrecadação ia ser tamanha, que ele falava, olha, é de 15 anos isso aqui, mas eu acho que em 7, 8 anos a gente paga essa dívida. Não pagou. Hoje não tem essa perspectiva, porque também não está, Hoje não quer está aumentar, né, utilizando ainda tudo que pode lá no estádio. Tem muita coisa lá que não está sendo utilizada ainda. E que quando foi feito, imaginava-se usar fora os jogos, fazer várias coisas, shows, etc., casamento, formatura, usar lá as salas, congressos, visitação, enfim, muitas coisas que deveriam estar já em andamento para arrecadar dinheiro, não estão operacionalizadas ainda. É isso que está faltando. Mas eu me lembro do Andrés imaginar também que em metade desse prazo pagaria o estádio. Claro, é lógico que é investimento. Só que assim, depois que acaba de pagar o investimento, esse dinheiro é todo seu. Além do estádio ser seu, a bilheteria do estádio é sua. O Bayern conseguiu isso em 8 anos. O Corinthians agora já pensa em aumentar o prazo. O fundamental é assim, quanto tempo você vai ficar envolvido nessa situação? Contratar jogador com receita do estádio vai demorar um pouco. Vai demorar. Estamos indo para 20 anos. Eu acho que vai. estamos indo para casa dos 20 anos aí. O Mauro, você disse então que tem uma entrevista do Cássio para mostrar isso?